Então vamos continuando, meus irmãos, o nosso tema na análise dessa belíssima lição: honra a teu pai e a tua mãe. É muito importante que nós, filhos, meus irmãos, tenhamos dentro da nossa consciência esse compromisso de gratidão para com os nossos pais, que nos sustentaram na infância e que muitas vezes, meus irmãos, também nos deram, além do estudo, além da roupa, além da comida, também nos deram a vida moral, também nos deram ensinamentos evangélicos, também catequizaram-nos, ensinando-nos a rezar, ensinando-nos as primeiras lições de Jesus. E quantas vezes os nossos pais se impuseram duros sacrifícios para fazer isso, não é verdade? Então vamos fazer uma análise, meus irmãos. Vamos colocar essas coisas na balança para que a gente possa compreender, à luz do Espiritismo, que pais e filhos são companheiros de viagem. Pais e filhos são espíritos em processo de evolução e que devem reciprocamente se amar e se compreender. É bem verdade, meus irmãos, que existem pais que são relapsos, não é mesmo? Existem papais e mamães que descuidam muito dos seus deveres para com seus filhos. Existem papais e mamães com agenda tão superlotada que enchem os filhos de brinquedo, dão celulares de última geração, presenteiam com computadores, com jogos eletrônicos, porque assim acreditam estão satisfazendo os gostos dos filhos e poderão cumprir as suas agendas, deixando os filhos em segundo plano, se distraindo com toda a sorte de jogos e diversões. Entretanto, meus irmãos, não compete a nós julgar quem quer que seja. Existem genitores que apenas procriam. E aqui quem diz, meus irmãos, é a grande benfeitora Joana de Ângeles. Ela diz assim: existem genitores que somente procriam. Existem genitores que somente praticam a lei da reprodução. Põem filhos no mundo e fogem à responsabilidade de encaminhar, de orientar, de educar, de acompanhar. Entretanto, meus irmãos, não compete aos filhos julgar esses pais com severidade. Não nos compete fazer qualquer tipo de julgamento. Até porque, meus irmãos, nós não temos lucidez e nem moral para tanto. Se esses pais fracassam no apostolado da paternidade ou da maternidade consciente, eles terão o encontro com o tribunal da sua própria consciência. Eles não vão se furtar a se encontrarem com a sua própria consciência, que vai lhes pedir a recapitulação da tarefa, o recomeço dessa atividade, muitas vezes numa nova encarnação, onde o compromisso estará latejando em suas consciências. Portanto, meus irmãos, auxiliar esses pais que muitas vezes descuidam de sua tarefa de paternidade e maternidade, é dever dos filhos, é dever nosso, dos espíritas, que muitas vezes entrevistamos esses pais nas nossas casas, que muitas vezes acompanhamos casos gravíssimos em família. É dever nosso auxiliar esses pais, orando por eles, vibrando por eles,
encaminhando-os para que eles também possam receber os tratamentos, as orientações do Evangelho, na casa espírita, ou na igreja, ou no agrupamento comunitário, seja em qualquer lugar for. A ingratidão, meus irmãos, dos filhos para com os pais é um lamentável equívoco. É um dos enganos mais graves que o espírito pode cometer enquanto encarnado na terra. A irresponsabilidade dos pais, meus irmãos, de forma alguma justifica a ingratidão dos filhos. Assim como a irresponsabilidade dos pais não justifica a ingratidão dos filhos, a irresponsabilidade dos filhos também não justifica a irresponsabilidade dos pais. Porque os laços de família, meus irmãos, são sacrossantos. Ninguém se liga a um papai ou a uma mamãe por mera obra do acaso. Nós temos os pais que nós merecemos, meus irmãos. Sabe lá se de repente os nossos pais, que hoje estão sendo relapsos no cumprimento da sua tarefa e que não estão nos dando a devida educação, sabe lá se nós não fizemos por merecê-los? Sabe lá se nós também, numa encarnação passada, tenhamos sido maus pais? E hoje, então, nessa condição da lei de causa e efeito, estamos passando por uma expiação, por um trabalho de resgate. Ninguém se liga a ninguém, meus irmãos, dentro da família, sem uma razão justa, sem razões poderosas, que são razões espirituais, que ultrapassam os laços de sangue. Então, gente, gratidão e perdão são expressões muito importantes que devem estar presentes nos corações dos filhos, para que tenhamos uma jornada bem aproveitada e uma reencarnação bem sucedida. E então voltemos aqui, meus irmãos, com a análise que Kardec está fazendo no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim: Deus disse: honrarás a teu pai e a tua mãe, para terdes uma vida dilatada sobre a terra, que o Senhor teu Deus lhe haverá de dar. Mas por que será, meus irmãos, que vida dilatada é essa? Por que será que Deus está prometendo a todos os filhos que honrarem os seus pais uma vida terrena dilatada? Por que Ele promete uma recompensa terrena e não uma recompensa espiritual? Então a resposta está nessas palavras: que o Senhor teu Deus lhe dará. Essa parte do ensinamento que diz que o Senhor teu Deus vos dará, resolve tudo. Porque para compreendermos isso, meus irmãos, nós temos também de nos lembrar do contexto histórico em que essas palavras foram pronunciadas. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para terdes uma vida dilatada sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dará. Ora, meus irmãos, os hebreus, o povo israelita, eles ainda não tinham uma ideia formada da vida espiritual. A sua visão, ela se restringia somente na vida física, somente na vida material. Por isso que eles eram tocados mais fortemente pelas coisas que eles viam do que por aquilo que eles não viam. Então, era necessário, meus irmãos, usar de expressões um tanto mais fortes para que eles fossem tocados no coração. Por isso que o plano espiritual lhes fala
numa linguagem ao alcance do povo. Exatamente como as professoras na escola fazem com as crianças, apresentando uma perspectiva dentro daquilo que a criança pode entender. Eles estavam no deserto, meus irmãos. Eles estavam no exílio. E quando Moisés se refere à terra de promissão, à terra prometida, na verdade, essa terra prometida não era uma terra material, era uma terra espiritual. Eles nada mais desejavam do que essa terra de promissão. E Deus então lhes fala, através do plano espiritual, que eles viverão por longo tempo nesta terra. Ou seja, que possuirão esta terra por longo tempo, desde que cumpra as leis de Deus. E hoje a gente sabe, meus irmãos, que essa terra prometida, essa terra de Canaã, é uma terra espiritual, é a terra regenerada, porque os judeus eram nômades, os israelitas eles não tinham terra. E quando Jesus chegou, meus irmãos, o que aconteceu? As ideias estavam mais desenvolvidas. O povo israelita já estava mais consciente, já estava mais acordado. E quando Jesus chega, eles vêm dar ao povo israelita um alimento menos grosseiro, um alimento espiritual. E Jesus os inicia na vida espiritual quando ele diz: meu reino não é deste mundo. É no meu reino de amor e de perdão que vocês receberão a recompensa. A terra prometida, portanto, é a terra da fraternidade, é a terra espiritual. E com as palavras de Jesus, a terra de promissão, a terra de Canaã, a terra prometida se transforma numa pátria espiritual, numa terra celeste. Da mesma forma que Jesus, quando ele promete, quando ele recorda para o povo a observação: honra teu pai e a tua mãe, ele já não promete mais a vida terrena, mas ele está prometendo a vida espiritual. Por isso, meus irmãos, o imperativo de amar os nossos pais, o imperativo de respeitar os nossos pais, de envolver os nossos pais na prece, respeitando nos nossos genitores a manifestação humana da paternidade divina. Quando os nossos genitores forem fortes, sejamos para eles a companhia, sejamos para eles a jovialidade, no carinho e na alegria constante. Quando os nossos pais estiverem enfraquecidos, adoentados, fisicamente debilitados, sejamos para eles o socorro, a proteção, a palavra amiga, a companhia amorosa. Enquanto os nossos pais tiverem saúde física, presenteemo-los com a alegria, e se estiverem enfermos, sejamos para eles a assistência dedicada e a sustentação espiritual. Em qualquer circunstância, meus irmãos, na maturidade ou na velhice, afeiçoemo-nos aos nossos pais. Lembremo-nos sempre daqueles que plasmaram o nosso corpo físico, que foram autênticos médiuns de materialização, ofertando esse corpo para que a gente pudesse estar reencarnado na Terra. E com aquilo que a gente possa oferecer, com aquilo que a gente tem a condição de doar, cumpramos o nosso dever filial.